Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Iluminações, desta feita nas histórias em quadrinhos, a nona arte, e vamos conversar sobre essa arte que tanto encantou a todos durante gerações. E eu gostaria de agradecer a todos os que estão nos ouvindo, dizer que é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez pelo canal Arte Agora, conversando para darmos continuidade à série dos nossos programas, do nosso programa Iluminações, em 2025, dessa vez sobre os quadrinhos, a arte da palavra e das imagens. Esse é o nosso oitavo programa da série, o sexto programa de 2025. Nos programas anteriores, nós trouxemos depoimentos de pessoas que falaram sobre poesia, teatro, dança, música, cinema, literatura popular, enfocando a cantoria e o repente, a última sobre cordel. E agora continuamos na literatura, desta feita unindo a palavra e as imagens. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a uma assídua que assiste o programa Iluminações, uma querida amiga chamada Ayusa. Ela gosta e assiste os programas Iluminações e ontem já me perguntou, Cláudia, amanhã tudo certo? Tudo certo, Ayusa. Um beijo grande. Obrigada pela sua participação. E também a todos os amigos que nos prestigiam toda primeira quarta-feira do mês. A história em quadrinhos, da história em quadrinhos, ou chamada nona arte, ela, através do tempo, ela é formada por grandes marcos, desde sua origem, que vem desde o século XIX. Podemos dizer que o marco inicial data de 1894, com Richard Olcott, com seu personagem Yellow Kid. Era o Garoto Amarelo. Era um personagem principal de uma das primeiras histórias em quadrinhos a ser impressa em cores. O personagem de Yellow Kid era um garoto careca, de dentes tortos e descalço, com traços e aparências chineses, que usava uma camisola amarela enorme e perambulava por um beco de favela típico de certas áreas de miséria que existiam na cidade de Nova York no final do século XIX. Uma curiosidade que temos sobre isso é que o artifício de usar balões para mostrar as falas dos personagens foi usado pela primeira vez com Yellow Kid, apesar do próprio garoto só se comunicar através de mensagens que apareciam escritas em sua roupa. Ele usava um jargão cheio de gírias, uma linguagem típica dos guetos. Fazemos trazemos para vocês uma outra curiosidade de que o seu nome serviu de inspiração ao prêmio Yellow Kid, concedido na Itália entre 1970 e 2005. As histórias em quadrinhos, elas adquiriram popularidade no século XX, com a criação de personagens como Superman, Batman e Capitão América, que solidificaram o gênero nos Estados Unidos e no mundo. As décadas de 1940 e 1950, esse gênero se consolidou entre jovens e crianças como forma de entretenimento. Evoluiu no tempo e, na metade do século XX, já havia incorporado formas mais diversificadas de narrativa, com a criação de histórias mais complexas e a exploração de diferentes estilos artísticos. Em meados do século XX, verificou-se a evolução das histórias em quadrinhos a partir da criação de novas formas de narrativa para o gênero, em função de críticas sofridas à linguagem até então adotada nos quadrinhos. Ives Chagas, um jovem escritor, amigo muito querido, com mestrado em Ciências da Linguagem pela UFPR, em seu TCC, quando da conclusão do curso de Pedagogia pela Facho, tendo como título Formação Docente Permanente Freiriana e Tiras Cômicas, uma alternativa à contemporaneidade, foi defendido em 2021, teve como objetivo principal em sua pesquisa propor uma alternativa autorreflexiva à formação docente permanente e ensinário contemporâneo, tendo como foco os professores dos anos iniciais do início do ensino fundamental.
A partir de Paulo Ramos, em que sua pesquisa se baseou na obra Leitura dos Quadrinhos, o aprofundamento acerca das tiras cômicas, como eram chamados os quadrinhos, passou a ser considerado em seu trabalho enquanto artefato didático metodológico viável e possível a autorreflexão necessária hoje para a formação dos professores. No capítulo 3 do TCC, Ives trata das tiras cômicas e da autorreflexão na formação permanente e traz aspectos históricos e definições e faz uma análise das tiras cômicas na educação brasileira com destaque para Calvin e Haroldo, Mafalda e Chico Bento e arremata com uma reflexão sobre as mesmas. Destacamos nessa oportunidade, em apertada síntese, a avaliação feita das tirinhas de Chico Bento no contexto do trabalho. Como todos sabem, Chico Bento, personagem de Maurício de Souza, é conhecido por morar em um sítio e, apesar de estudar, falar errado. E na tira ele está, na cena ele está conversando com a professora, dona Mafalda, que diz: Chico, você está cada vez pior. Já sei. Aí ele diz: já sei, tirei 0 de novo. Aí ela diz: pior, 1 negativo. E o diálogo se dá da seguinte forma e prossegue. Ao final, surpreende-se com o resultado, que em vez de 0, a sua nota foi -1. E a professora dizendo a ele que ele precisa melhorar muito no português. Na última cena, Chico Bento aparece falando com Nhô Mané, do jeito que sempre falou. Boa tarde, Nhô Mané. Pode me dar uma ajudazinha? E me dá uma ajudazinha. E dessa forma, a conclusão a que chegou é que trazemos em apertada síntese é que o formato utilizado no ensino da professora não se mostra adequado ao aprendizado, necessitando com isso uma formação docente embasada em reflexões continuadamente permanentes, que consigam ser atenuantes da realidade em que se apresentam, bem como amorosamente rigorosas, no sentido de incentivar a criticidade com base na horizontalidade e na democracia. E para arrematar a referência ao brilhante trabalho de Ivo Chagas, que pode ser encontrado na Biblioteca Facho, em Olinda, apresentamos as tiras que foram referidas antes e que se encontram nas páginas 79 do referido trabalho. Agradeço ao meu amigo, que por compromissos profissionais não pôde participar pessoalmente do programa, mas disponibilizou vasto material de pesquisa e ilustrou esse momento com o seu TCC. No fim do século XX, início do século XXI, a nona arte prosseguiu se diversificando. Novas editoras foram criadas e adotados novos estilos e temáticas, tais como mangás, graphic novel e HQs independentes. Com a chegada da era digital, os quadrinhos se adaptaram e passaram a ser distribuídos nas mídias digitais em versões online e através de aplicativos, não ficando, pois, fora do mercado e mantendo, assim, a sua comercialização. A nona arte no século XXI e a cultura contemporânea. As histórias em quadrinho continuaram a inovar, se adaptando às novas tecnologias e inserindo-se nos contextos, tanto que no que se refere às formas de narrativas e estilos, diversificando assim, inclusive, novos públicos para o seu gênero. As histórias em quadrinhos influenciaram o cinema, a televisão, a música e outras formas de arte e cultura, com adaptações para outros meios e a presença de referências a elas em diferentes contextos. E não poderíamos falar sobre a nona arte nas histórias em quadrinhos sem mencionar Harvey Pekar, segundo o qual quadrinhos são palavras e imagens. Você pode fazer qualquer coisa com palavras e imagens. Harvey Pekar foi um escritor de quadrinhos underground e crítico musical. Ele nasceu em 1939 em Cleveland e faleceu em 2010, também em Cleveland. Pekar está intrinsecamente ligado à história em quadrinhos e, durante sua trajetória de escritor, no século XXI, criou várias séries autobiográficas e desenhadas por diversos artistas. American Splendor,
é uma série de histórias em quadrinhos cujo criador e editor foi o próprio Harvey Pekar, através das editoras Dark Horse Comics e DC Comics, tendo sua primeira edição publicada em 1976 e a última em setembro de 2008. Ele não era um artista, era incapaz de traçar uma linha reta de acordo com a linha na versão cinematográfica de sua história. Então, ele recrutou seu amigo, o artista de quadrinhos Robert Crumb, para ajudar a lançar o American Splendor. E como Crumb descreveu, ele não desenhava nada, ele nunca tentou aprender, mas ele entendia muito bem de quadrinhos e do ritmo deles. Ele era profundamente apaixonado por quadrinhos, então tinha uma noção de como contar uma história. Ele era um grande escritor de quadrinhos. Em American Splendor, o trabalho de Crumb se destacou pela maneira como realmente fez a voz de Pekka cantar. Seu estilo incorporou a voz dele, transformou os roteiros em quadrinhos puros, em algo que teria sido inferior em qualquer outro meio. Os quadrinhos foram adaptados para filme do mesmo nome e para diversas produções teatrais. As origens das histórias em quadrinhos, apesar das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos serem tradicionalmente reservadas para histórias de fantasia, aventura e outros gêneros, Pika sentiu que o meio poderia ter um uso mais amplo. A sua filosofia sobre o potencial dos quadrinhos também é expressa em sua declaração frequentemente repetida de que os quadrinhos são palavras e imagens. Você pode fazer qualquer coisa com palavras e imagens. Em 75, Pekka decidiu produzir e publicar sua própria história em quadrinhos. E as histórias em American Splendor dizem respeito à vida cotidiana de Pekka em Cleveland, contadas em um estilo franco, semelhante à escrita de Henry Miller. As histórias dele evitam a estrutura narrativa tradicional, concentrando-se em pequenos momentos e observações. Nos quadrinhos da American Pekka são contadas também histórias relacionadas ao seu trabalho como arquivista em um hospital de assuntos de veteranos e suas relações com colegas e pacientes de lá. Há também histórias dele sobre suas relações com amigos e familiares, e outras dizem respeito a situações cotidianas, como os problemas de perca com seu carro, dinheiro, sua saúde, suas preocupações e ansiedades em geral. Os gibis de Walt Disney. Um outro nome expressivo e famoso das histórias em quadrinhos ao longo do tempo e até os dias atuais é o Walt Disney. Ele teve uma relação muito forte com as histórias em quadrinhos, os gibis. Os seus personagens, especialmente Mickey Mouse e Pato Donald, foram rapidamente adaptados para o formato, tornando-se muito populares. Os gibis da Disney contribuíram significativamente para o sucesso da empresa e para o desenvolvimento da indústria das histórias em quadrinhos. Inicialmente, no formato de tiras de jornal, os desenhos animados de Disney, logo que fizeram sucesso, passaram por uma adaptação para os gibis. Essa adaptação ajudou a impulsionar a popularidade dos personagens. Os gibis se tornaram um meio importante para a Disney estender a sua marca e os seus personagens para além da animação e do cinema, chegando a um público mais amplo e diversificado. A Disney foi uma das primeiras empresas a explorar o potencial das histórias em quadrinhos, contribuindo assim para o desenvolvimento da indústria e influenciando outros criadores e estudiosos. Um dos títulos de gibis mais importantes foi o Walt Disney Comics and Stories, lançado em 1940. Esse gibi apresentou as aventuras inéditas dos personagens Disney, consolidando o sucesso dos gibis como um veículo para a narração de histórias. A popularidade dos gibis Disney é tanta que permanece até os dias atuais, contando com colecionadores e leitores de todas as idades, apreciando as aventuras dos personagens icônicos. As histórias em quadrinhos no Brasil. Nos anos 60 e 70, houve um grande crescimento da cultura de quadrinhos no Brasil, com a popularização de diversas revistas e gibis.
Temos como exemplo os de clubes de gibis e revistas da época, que incluem as publicações da editora VEC, da editora Ebal, da editora Globo e da editora Abril, que traziam personagens como Tex, Mônica, Tio Patinhas, Pato Donald, entre outros. Esses clubes e revistas se tornaram populares. E a Mônica, personagem criado por Maurício de Souza, com diversas aventuras em quadrinhos, faz um grande sucesso entre o público infantil. Aqui em Recife existem clubes de gibis e colecionadores, dentre os quais tive o prazer de conhecer Anselmo Nobre, que me foi apresentado pela minha cunhada e comadre Gertrude Costa, também grande apreciadora e leitora de gibis, assim como eu. Impressionada com a sua relação com a Nonarte e com a sua gigantesca coleção de gibis, a qual dedica espaço e atenção em sua casa, atualmente contando com mais de 6.000 exemplares, aceitando o meu convite para participar do programa. Anselmo é servidor público aposentado e amante de história. Atualmente, com 70 anos, contou-me que, quando criança, tinha uma banca de revistas na frente do comércio de seu pai, na Rua da Imperatriz. Foi aí que ele teve o primeiro contato com os gibis. Comprava e vendia, sem ainda ter a intenção de se tornar um colecionador. Somente em 88 começou a sua coleção e até hoje compra regularmente, dando prioridade aos antigos, editados entre 1940 e 1980. Atendendo ao meu convite, gentilmente gravou este vídeo, compartilhando conosco as suas histórias. Vejamos o que Anselmo diz. Meu nome é Anselmo Nobre. Aqui é meu portal, é onde entro em contato com os heróis de papel. Desde cedo aprendi a gostar, a conhecer o mundo através deles, desde viagens interplanetárias ao faroeste, às aventuras fantásticas, as mágicas do meu preferido Mandrake. E isso fez de mim um leitor aficionado e colecionador. Comecei muito cedo, só que eu não tinha dinheiro. Então, quando a duras custas eu completava uma grande quantidade, que na época eu chamava de 100, eu os vendia. Os vendia para comprar mais. E assim fui comprando e me desfazendo, que infelizmente isso é uma prática de quem não tem dinheiro. Portanto, não há muito o que lamentar. Essas coisas fazem parte da vida e já muito adulto, já trabalhando, foi que quando eu comecei, nos anos 80, a voltar a colecionar e a resgatar um pouco esse passado. Então, aqui está mais ou menos um resumo do que tenho, do meu acervo, que hoje gira em torno de 6.700 gibis, assim como eu chamo. Mas tento continuar a juntar. Não juntar por simplesmente juntar. Eu considero mais resgatar. A minha predileção é Mandrake, o mágico. Infelizmente, houve uma diminuição muito grande
de vendas através de bancas, aonde tudo tornou-se mais difícil, porque você hoje tem que comprar através de celular, através das editoras diretamente. Eu acredito que essa forma faz com que diminua as pessoas, os novos leitores e, quem sabe, os novos colecionadores. Então, vejo que essa nona arte, como é chamada, ela deveria, de alguma forma, ser resgatada, porque ler é uma forma de aprender, é uma forma de se ter contato com o mundo. E por que não sonhar, né? Sonhar é tão bom. Então, eu sou dos antigos, tenho 70 anos, então ainda sou daqueles que acredita que a melhor leitura que existe, seja livro, seja gibi, seja sempre da forma papel. Então, espero que isso estimule novos leitores, novos aficionados. Vamos tentar ver se isso torna mais conhecido essas grandes aventuras desses heróis. Um abraço. E Anselmo, vou falar um pouquinho sobre Maurício de Souza, que é renomado quadrinista, conhecido também, criador da Turma da Mônica, que é uma das séries mais populares no Brasil. Ele também é conhecido por criar inúmeros outros personagens de gibis, contribuindo significativamente para a cultura do país. Ele destaca a importância dos gibis na alfabetização e incentivo à leitura, tendo sido ele mesmo estimulado a ler através de gibis na infância. É um dos autores mais premiados e reconhecidos da história em quadrinhos brasileiras, com sua história, com sua obra impactando diversas gerações. Sua obra transcende a história em quadrinhos, influenciando a cultura popular e a educação no Brasil. Maurício de Souza Produções é a empresa que produz não só gibis, mas também séries, filmes, aplicativos e jogos baseados nos personagens criados pelo autor. Os gibis da Turma da Mônica são amplamente utilizados em escolas e bibliotecas para incentivar a leitura em crianças e jovens. Além da Turma da Mônica, Maurício de Souza criou uma vasta gama de personagens, com destaque para Bidu, Franjinha, Jotalhão e outros. Os principais personagens criados por Maurício de Souza e sua relação com os gibis são Turma da Mônica, que é um arco histórico, e cujos personagens são Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento. Bidu, Franjinha e Jotalhão. O dia 30 de janeiro comemora o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos no Brasil. E essa data foi escolhida para homenagear a publicação da primeira história em quadrinhos brasileira, As Aventuras de Inhoquim, criada por Ângelo Agostini em 1869. Ângelo Agostini é considerado o pai das histórias em quadrinhos no Brasil, pois foi o primeiro a criá-las e publicá-las no país, e sendo assim também o homenageia. Ângelo Agostini é considerado o primeiro quadrinista, seguido por outros como Renato de Castro, que criou a revista Tico Tico, muito famosa, uma das primeiras revistas em quadrinhos do país também. Esse Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, 30 de janeiro, é uma oportunidade para celebrar a cultura brasileira,
homenagear os profissionais do setor e incentivar a leitura e o conhecimento dessa forma de arte. O dia serve também para celebrar a criatividade, a imaginação e a importância das histórias em quadrinhos, como forma de expressão artística e cultural. Agora vamos falar um pouco sobre os fã-clubes dos leitores de gibis no Brasil. Ainda vamos conhecer a história de Anselmo Nobre, então logo fique disponibilizado na plataforma Um Fio. No Brasil, existem vários fãs-clubes e iniciativas de fãs de quadrinhos e gibis, como a Gibiteca em Fio, em São Paulo, e o Clube Historietas da Mina, de História em Quadrinhos. A Gibiteca empresta gibis e a Mina de História em Quadrinhos promove discussões e viabilidade a histórias em quadrinhos diversas, com foco em trabalhos de mulheres. Me chamo Anselmo Nobre, tenho 70 anos, leitor e colecionador. Espero que vocês tenham gostado da exposição dos meus gibis e que eu consiga fazer que se criem novos leitores, novos aficionados. Portanto, tenho muito prazer de falar dessa nona arte, que são os nossos queridos gibis. Um abraço. A Gibiteca empresta gibis e a Mina de HQ promove discussões e viabilidade a histórias em quadrinhos diversos, com foco em trabalhos de mulheres e pessoas trans. Além disso, eventos como o Gibi Festival também reúnem fãs para venda, autógrafos e palestras e outras atividades relacionadas ao mundo dos quadrinhos. Mas existe aqui em Recife um local estratégico, famoso e muito especial, dedicado às histórias em quadrinhos. Trata-se da Banca Guararapes, HQ, melhor banca de histórias em quadrinhos do Recife, cujo endereço fica na Avenida Guararapes, em frente ao antigo Cinema Trianon, cujo dono é Orlando, e que tive o prazer de conhecer pessoalmente através de Anselmo. Não sei se vamos conseguir, através do aplicativo, fazermos um tour sobre na Banca Guararapes, gentilmente apresentada pelo próprio dono Orlando, que nos mostra o seu acervo. Orlando me contou a incrível história da Banca Guararapes, que vocês podem encontrar, inclusive, na internet. O ainda mais interessante é visitar e conhecer pessoalmente as instalações. Encontrarão um ambiente acolhedor e recheado de imagens e histórias que lhes reportarão há algum tempo de sua vida em que tiveram alguma relação com os super-heróis e a fantasia. Orlando ainda me disse, na oportunidade em que conversamos, que antes da pandemia fizeram alguns eventos reunindo amantes das histórias em quadrinhos e colecionadores de gibis, leitores e curiosos, colocando mesinhas e cadeiras em frente à banca para trocar experiências e gibis, e que pretende retomar o que, desde já, estamos torcendo para que aconteça. E para aqueles que, ao final do programa, queiram encomendar os seus gibis, olha aí no áudio a foto da banca, a melhor banca de HQs do Recife. O número é esse que está aí na tela, e eles fazem entrega. Fica a dica, pessoal. Tem todo o título lá que vocês possam procurar. E Orlando é uma pessoa muito simpática, acolhedora, muitas histórias para contar. Muito obrigada, Orlando. Até qualquer dia. Vamos lá marcar um evento lá para conversarmos sobre gibis. E não podemos deixar de falar
nessa oportunidade também nas fotonovelas. As fotonovelas são novelas contadas em quadrinhos onde são utilizadas fotos no lugar dos desenhos e que contam sequencialmente uma história. Populares nas décadas de 50 e 70, elas eram publicadas em revistas como A Grande Hotel, A Mágica Revista do Amor, que você pode encontrar no acervo do HAHE. A fotonovela tem como característica uma narrativa que utiliza em conjunto a fotografia e o texto verbal, como nas histórias em quadrinhos desenhadas. Cada quadrinho da sequência corresponde a uma cena da história. No caso, corresponde a uma fotografia acompanhada de uma mensagem textual. A abordagem principal das histórias em quadrinhos é a intriga sentimental, geralmente apresentando uma heroína de origem humilde que luta por um amor difícil e complicado, alcançando seu objetivo de felicidade no final da narrativa. As personagens são pouco trabalhadas psicologicamente, com características maniqueístas e as consequências são sempre estereotipadas. São, em geral, publicadas em formato de revistas, alguns livretos ou de pequenos trechos editados em jornais e revistas. E algumas são divididas em capítulos, que geralmente têm um desfecho próprio, uma espécie, que cria um suspense e a curiosidade do leitor, levando a comprar a continuação. No Brasil, as fotonovelas tiveram um mercado cativo por mais de 25 anos, entre os anos 50 e 70, representando a ideia de uma imprensa popular feminina com milhões de leitores de histórias publicadas em revistas com grande circulação nacional. Curiosidades. A primeira revista de fotonovela publicada no Brasil foi Encanto, pois, embora Grande Hotel circulasse desde 47, só em seu número 210, de 31 de julho de 1951, publicou a primeira fotonovela intitulada O Primeiro Amor Não Morre. Nos anos 70, mais de 20 revistas de fotonovelas chegaram a circular no Brasil, publicadas por várias editoras. A Bloch, a VEC, a Rio Gráfica, Abril e Prelúdio. Sendo que, na época, ao contrário das demais editoras que importavam as fotonovelas da Itália, a Bloch produzia suas fotonovelas no Brasil. Com a revista Sétimo Céu. Em pesquisa de 1974, as revistas de fotonovelas só eram superadas em venda pelas revistas de quadrinhos infantis. A revista Capricho, da editora Abril, era, na época, a mais vendida. Tinha uma média quinzenal de 211 mil exemplares, perdendo apenas para Pato Donald, Mickey e Tio Patinhas, cada uma com uma média periódica de 400 mil exemplares também. Joanilho, André Luiz, Joanilho, Mariângela Petioli Galli. Sombras Literárias, a fotonovela e a produção cultural. Essa foi a fonte que deu essa informação. Em 1975, o Instituto Verificador de Circulação analisou a receptividade que as revistas de fotonovelas tinham em todo o país, na venda avulsa. A revista Capricho vendia quinzenalmente 273 mil exemplares, sendo que possuía em todo o país apenas 3 assinaturas. A Capricho também vendia em Portugal e colônias ultramarinas, um total de 11.100, com apenas um assinante anônimo. Supernovelas Capricho, com circulação quinzenal, vendia 104 mil exemplares, com apenas 2 assinantes no Brasil. A revista Ilusão vendia quinzenalmente 108 mil exemplares e Noturno, 72 mil.
Os críticos e estudiosos consideraram a fotonovela quase sempre como um subgênero da literatura. E as principais revistas de fotonovela no Brasil foram Capricho, da editora Abril, Grande Hotel, da editora VEC, Contigo Sétimo Céu, da editora Bloch e Carinho. Atuaram como atores brasileiros de fotonovela Elisângela e Suzana Vieira. Eu não sei se vocês sabem, mas a produção de uma revista em quadrinhos ela envolve diversas etapas, que vão desde a concepção do roteiro até a impressão e distribuição. A criação de uma história em quadrinhos começa geralmente com o desenvolvimento de um roteiro, seguido da criação de um storyboard, onde são planejados os quadros e a disposição das histórias. Em seguida, os desenhos são feitos, podendo ser em formato digital ou tradicional, com o artista finalizando a arte e colorindo. Por fim, a história em quadrinhos é organizada em páginas, revisada e enviada para impressão, para posteriormente ir para distribuição e comercialização. Há também outros aspectos relevantes na produção das histórias em quadrinhos, que são relativas ao tamanho e layout, balões e falas, legibilidade, obras de referência e, mais atualmente, algumas ferramentas de inteligência emocional, inteligência artificial. No que se refere à distribuição e comercialização das revistas em quadrinhos, nos últimos anos do século XIX, os editores começaram a usar a técnica de encadernação e publicação para comercializar cópias literárias a baixo custo e, portanto, acessíveis a pessoas com menor poder aquisitivo. Se as folhas não estiverem presas, mas apenas grampeadas, o custo da peça seria melhor. Por esse mesmo motivo, o trabalho desse tipo de publicação tendia a ser de baixa qualidade. A origem e a distribuição das histórias em quadrinhos sempre foram muito variadas, dependendo das circunstâncias do mercado. Em muitos casos, histórias em quadrinhos foram vendidas em suplementos de edições dominicais de jornais. Em todo o mundo, as editoras americanas DC Comics e Marvel Comics sempre foram as produtoras mais importantes de revistas. Influenciaram o conceito de que cada tipo de formato é hoje em dia. Em 1939, no Brasil, o Grupo Globo lançou a revista intitulada Gibi. Originalmente, a palavra gibi significava menino, mas com o tempo tornou-se sinônimo de revistas em quadrinhos no Brasil. Até a década de 90, havia uma grande oferta de revistas especializadas. Mas em todo o mundo, desde o final da década de 90, com o surgimento de novas mídias, como a internet e a globalização, algumas revistas notáveis desapareceram. E houve uma redução das revistas em quadrinhos, das quais poucas permanecem, comparadas ao período de seu maior esplendor. É também digno de nota que o preço do material no impresso é muito alto, apesar dos custos reduzidos de produção e deslocalização. Convido a todos vocês para um passeio pela linha do tempo das histórias em quadrinhos, desde a sua origem até os dias atuais, contendo os principais personagens, assistindo aos novos vídeos que postei no meu Instagram e que constam lá no destaque. Meu Instagram é Cláudia Guerra 783. Neles, trago em síntese histórias e curiosidades e os principais idealizadores das histórias em quadrinhos com seus personagens que inspiraram e atravessaram gerações. Apenas para registro nesse momento, que eu julguei bastante interessante e queria passar para vocês, quando eu estava pesquisando a história em quadrinhos ao longo dos anos, soube que nas décadas de 30 e 40, os quadrinhos viviam seu apogeu e um período de grande criatividade,
e aceitação do público. Até que veio a Segunda Guerra Mundial e abalou todas as estruturas nos aspectos econômicos, financeiros, políticos, emocionais. E na década de 50, do pós-guerra, surgiu na história dos quadrinhos um vilão extremamente odiado chamado A Sedução do Inocente. Trata-se de um livro lançado em abril de 1954 pelo psiquiatra alemão naturalizado americano Friedrich Werner. A obra foi construída sob concepções alarmistas, a partir de interpretações próprias. O médico culpou os gibis pelo aumento da delinquência juvenil naquele país depois da Segunda Guerra Mundial. A obra teve tanta repercussão que levou o Werner a estampar a capa da conceituada revista Time, e os editores a atenderem à pressão popular e do Senado americano, criando um código de autocensura dos gibis. Fruto de uma época de radicalismo e preconceitos, a obra Sedução do Inocente é muito comentada até hoje, embora pouco ou nunca lido por quem coleciona ou estuda os quadrinhos. No Brasil, o livro permanecia inédito até que agora, graças à editora Noir, que lançou sua versão traduzida em português e foi lançada em março de 2025. Apesar de ser abominado por muitos fãs da arte, A Sedução do Inocente é um registro histórico interessantíssimo. Mostra o pensamento vigente à época da Guerra Fria. Registra o impacto que as revistas em quadrinhos tiveram naqueles tempos, a surpresa que causaram em pais, professores e psiquiatras, e o temor de que essa nova mídia influenciasse negativamente a infância e a adolescência norte-americanas. Caminhando para o final do nosso Iluminações, importa registrar nesse momento que algumas revistas famosas fazem aniversário em 2025. São elas: completa 90 anos, Luluzinha, Bolinha, Rei da Polícia Montada, Porky Pig. Elas são de 1935. Completam 80 anos em 1945, Superboy, Eufrazino, Silvestre Tweet, Frajola e Piu Piu. Comemoram 70 anos, por ser de 1955, a revista Banzé. 50 anos, por ser de 1975, Mister No. 40 anos, por ser de 1985, Calvin e Hobbes, Haroldo, no Brasil. Parabéns a todos, personagens, criadores, desenhistas e editoras. E para a nossa geração de 60 em diante, cujos personagens marcaram a nossa infância e juventude e nos trazem muitas recordações de histórias maravilhosas, no momento saudosista, destacamos. Em 1960, Cebolinha, Flintstones, Jockey, Ding Ling e Tarzan, que tinha o nome de Antar. Em 1961, Quarteto Fantástico, Cascão, Chico Bento, Horácio, Piteco, Manda-Chuva, Leão da Montanha, O Vigilante Rodoviário. Em 62, Jetson, O Incrível Hulk, O Homem-Aranha, Thor. Em 63, Mônica, O Homem de Ferro, Iron Man e Papa Capim. Em 64, Magali, Ortigão, Mafalda, Peninha, O Agente da Anco, Maguila, o Gorila. Em 1968, Charmosa. Em 1969, Comanche, Reduz Tengalos. Personagens das HQs surgidos nos anos 70. Mano Kelly, nos anos 71. Bode Orelana, Saca-Rolha. 74, Wolverine. Em 75, Mr. No. 76, Dr. Zu, veterinário. 77, Pelezinho, de Maurício de Souza. Pela editora Abril, foi um herói infantil baseado no ídolo do futebol brasileiro. Os quadrinhos da década de 80, que foi uma época de uma grande escalada dos super-heróis,
chegaram ao topo da preferência dos leitores em quadrinhos. Esse domínio dos super-heróis, sem dúvida, foi fortalecido pelo cinema, principalmente com seus filmes utilizando efeitos especiais cada dia mais sofisticados e encantando plateias, ao mesmo tempo transferindo toda essa modernidade para as páginas dos quadrinhos. Aqui, o Superman do cinema, vivido na década de 80 pelo ator Christopher Reeve, para muitos o maior Superman. Temos hoje um gigantesco universo de personagens e publicações, praticamente atendendo a todos os gostos, todas as expectativas. Mas o gibi papel este, infelizmente, está se despedindo. Personagens em quadrinhos surgidos a partir dos anos 80, destacamos, dentre outros, em 80, Durango, o Menino Maluquinho, em 81, Geraldão, em 83, Piratas do Tietê, em 84, Woodstock, em 85, Calvin Hobbes, em 87, Os Três Amigos, 93, Além. Atualmente, vemos ainda nas bancas as revistas dos super-heróis, da Turma da Mônica e de Walt Disney. E tecendo um paralelo em análise do ontem e do hoje das histórias em quadrinhos, vemos que em 40 anos, destacando o período específico da década de 80 até os dias atuais, poucas mudanças aconteceram em relação à criação de novos personagens e novos gibis. Os super-heróis de atualmente são favorecidos pelas novas tecnologias e os efeitos especiais, tanto no cinema quanto nas páginas dos gibis. É o sinal dos tempos, que trazem a necessidade de novas adaptações para que sobrevivam ao tempo e atraiam os leitores antigos e os novos, valendo sempre a pena o investimento neste tipo de entretenimento. Até por volta de 1975, a relação entre os quadrinhos e o cinema foram de grande movimentação nos Estados Unidos, na produção de filmes, notadamente os westerns, ainda no cinema mudo, pelo menos até 26, e depois com os primeiros filmes com som incorporado. Paralelamente, foram surgindo gibis com personagens dos filmes, geralmente heróis românticos e imbatíveis, próprios daquela época de muitas descobertas. Podemos destacar, dentre outros, os atores heróis George O'Brien, Durango Kid. O fato é que o western não se esgota, sempre presente, suscita discussões, abre espaço para novas opiniões, enfim, está sempre vivo. Mesmo apresentando evidentes sinais de total esgotamento neste século XXI. Uma curiosidade é que não podemos esquecer de que os filmes estrelados por esses atores citados foram derivando de inúmeros gibis, assim como seriados do cinema e depois de TV neles baseados, criando um interessante ciclo produtivo, ou seja, novos gibis, novos filmes, novos seriados, novos filmes, e assim por diante. E assim, encaminhando para o final do nosso Iluminações de hoje, tendo feito uma imersão no tempo e uma volta à nossa infância e juventude, ouvindo tantos depoimentos maravilhosos de pessoas envolvidas com as HQs, não é à toa que essa nona arte que nos encanta pela forma, como palavra e imagem, e alimentando a imaginação de forma tão maravilhosa, como bem disse Harvey Pekar. Quadrinhos são palavras e imagens. Você pode fazer qualquer coisa com palavras e imagens. Agradeço de coração a todos os que participaram desse programa, iluminando com suas histórias e paixões, mostrando todo o seu envolvimento com a nona arte e despertando sentimentos de saudade e doces lembranças. Aqui me despeço com um abraço bem apertado e informo que este programa será reapresentado com a edição e a apresentação dos vídeos que não puderam ser apresentados nessa oportunidade, pelo que devem todos aguardarem, porque vale a pena. Aqui me despeço com um abraço bem apertado, aguardando vocês para o próximo programa em julho. É sempre muito bom estar com vocês. Viva a nona arte, viva as histórias em quadrinhos. Viva as iluminações. Um abraço e um beijo.